A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta mais um trimestre e agora com a lição nova. Olha isso, uma lição inteira dedicada ao estudo do rei Davi, pastor de ovelhas, de pastor de ovelhas a rei de Israel. É lógico que Davi, ele dá origem à genealogia de Cristo. É lógico que Davi é um rei exemplar, chamado homem segundo o coração de Deus. É lógico que Davi representa muito para Israel. Não à toa, a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Davi. Então, esse trimestre vai ser muito empolgante, muito interessante. É um assunto que vale muito a pena. Ele também é tipo de Cristo. Então, nós vamos seguindo aqui eu, vocês e todos os professores e alunos neste que é o nosso querido EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa aqui dos nossos pastores, o pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente da EADERN, também do nosso diretor, o pastor Reinaldo Odilo, e aqui estamos mais uma vez. Eu quero cumprimentar primeiramente os meus amigos de bancada, o meu querido João Felipe e Douglas Nilson Moraes, o famoso Nilcinho. A paz do Senhor, queridos. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos lá, mais um trimestre, hein? E você, professor, você, aluno que também nos acompanha, não pode perder. Porque Davi tem muitos ensinamentos, a história de Davi tem muitos ensinamentos a nos dar. E, sem dúvida, foi o rei mais famoso, né? Que a gente conhece aí de Israel. Então, vamos lá. Pai do Senhor, queridos, é um prazer mais uma vez estar compondo essa bancada e cooperando, aprendendo, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado em um novo trimestre cercado de expectativas, motivações e crendo que o Senhor há de ministrar aos incontáveis corações que serão alcançados por este veículo de comunicação. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui seguindo. Você já curtiu esse conteúdo? Já compartilhou? Já ativou o sininho? Não me diga que você não fez isso. Não me diga que você não fez isso. Se não fez, vamos fazer agora? Clica aí no sininho, clica no compartilhar e o joinha. Cadê aquele joinha maravilhoso, ó, que você vai fazer com que o canal se torne mais importante para você? É a questão do algoritmo, todos sabemos, mas não só por algoritmo. Faça isso para abençoar a vida de outros alunos, professores, tá certo? Esse conteúdo, ele é uma bênção. Muito bem, vamos aqui seguindo lição de número um, ela que é do dia 6 de abril e que tem por título Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. E o texto principal, né, ele fala um salmo de Davi, também foi um dos principais salmistas, ele era salmista, ele era músico, compositor, tem muita coisa sobre a vida de Davi. Não vamos ficar ansiosos, temos um trimestre inteiro para falar sobre as características, mas não podemos esquecer que Davi aponta para Cristo, tá certo? Não é objetivo nosso pregar sobre a vida de Davi, porque ninguém é salvo por Davi, nós somos salvos por Jesus. E eu quero trazer aqui um texto, dois versículos, Mateus capítulo 1. No primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, está escrito: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, Ben filho Davi, de Abraão. Abraão. E depois, meu querido João Felipe, meu querido Nilcinho, versículo 17 diz: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 14. gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 14. gerações. E esse número 14, por acaso é à toa? Ele tem um somatório das letras do nome de Davi, que é 4 mais 6 mais 4, né? DWD, e que somado faz 14, e que na
numerologia bíblica, no significado, né, tem a ver com graça, tem a ver com o próprio nome de Davi, né, o amado, o escolhido, e ele separa a genealogia até Jesus Cristo em três partes de 14 gerações. Esse número 14 remete ao somatório dos números das letras do nome Davi. Então, o livro Mateus, né, o Evangelho de Mateus, foi escrito para judeus. E era importante ter essa conexão com o rei Davi. E note que a palavra de Deus, quando se, se presta a esse esclarecimento, sequer citado o rei Saul, minha gente. Porque assim começa a leitura da nossa lição. O primeiro versículo não é objetivo ler tudo, mas o primeiro versículo diz: o Senhor fala para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Portanto, o povo pede um rei. Nós estamos aqui num contexto em que as pessoas todas que saíram do Egito, né, e que passaram pela provação no deserto, entram na terra prometida e agora eles estão num contexto em que não mais querem juízes sobre o governo de Israel. Eles agora querem reis, porque eles dizem que as nações tinham reis e aí escolheram Saul. Todos sabemos da história. Sabemos por que Saul foi rejeitado, porque Saul foi se desviando cada vez mais das diretrizes de Deus. E ele, apesar de ter falhado numericamente menos do que Davi, mas ele cometeu falhas gravíssimas, porque ele rejeitou a orientação divina, e isso é uma coisa que Davi sabia muito bem, reconhecer os seus erros. Na primeira parte da lição, nós temos aí justamente o chamado de Davi. E isso ocorre através do profeta Samuel. O livro de 1 Samuel começa contando a história do voto de Ana e do nascimento do profeta Samuel. Existia todo um senso de renovação, guarda essa palavra, através da chegada do profeta Samuel, através da chegada do rei Davi. Interessante que Davi, vai aí mais uma curiosidade, é o oitavo filho de Jessé. E quando você vai na palavra de Deus, você tem algumas coisas interessantes com a numeração 8, que também tem a ver com graça, ressurreição, recomeço, renovação. Então, Davi era o oitavo filho de Jessé, mas esse número 8 tem outras coisas interessantes, né? Que também tem a ver com as pessoas que saíram da arca, 8, o oitavo dia da circuncisão, o oitavo dia em que o leproso era purificado, e assim por diante. Nós temos o oitavo filho de Jessé. Essas coisas que a Bíblia fala não podem passar despercebidas, porque tem sempre um significado muito profundo. Então, nós vemos tempos de renovação. Deus traz Samuel e depois diz a Samuel: vá lá no lugar que eu vou lhe dizer, vá na casa de Jessé, ele é de Belém, ele é de Belém Efrata, então eu quero que você escolha. Nilcinho, conta essa história para a gente, Nilcinho. Essa primeira parte da lição fala dessa escolha, desse chamado especial, a tentativa do pai de Davi, de deixá-lo de fora dessa seleção, passaram os 7 filhos, ele tem mais ninguém não? Como foi essa história, Nilson? Conta para nós. O próprio comentarista vai falar a beleza que é essa história e quando nós a lemos no texto bíblico, se não atentarmos, nós vamos perder informações e observações importantes. Porque imagine como foi a caminhada de Samuel, porque Samuel era um intercessor e alguém que amava, tinha um amor, um cuidado especial para com o líder Saul. Imagina ouvir do Senhor que ele estava fora. E isso parte de uma inquietação agora no coração de Samuel. O que vai ser agora? Se o líder, o Senhor rejeitou o líder, então o Senhor o envia para ir a Belém para ali encontrar o novo, o futuro rei de Israel. Então a caminhada dele
eu creio que é uma caminhada de expectativas, de oração, de diálogo com o Senhor, até que chega na casa de Jessé, e ali os filhos de Jessé vêm para uma grande, digamos, um grande banquete, uma comemoração. Ali está, olha o privilégio, Samuel está na sua casa. Agora, se coloque no lugar de cada um dos filhos de Jessé, como também no lugar de Jessé. É muito bom você buscar ser cada um desses personagens. Jessé ali vê seus filhos e está muito honrado, e agora vem o primeiro filho, e talvez o primeiro filho ele vem cercado de expectativa, tanto da parte do pai quanto de si próprio. Mas imagina o que é um homem que tem uma vida devotada e de comunhão com o Senhor. O Senhor vai dizendo não, e diz não para o primeiro, e diz não para o segundo, e diz não para o terceiro e todos. E o texto vai dizer que agora não tem mais, e Samuel pergunta: não tem mais ninguém? E o pai diz: ó, tem um outro, tem um mais novo, mas ele está no campo. E manda chamar. E quando Davi chega, eu fico imaginando como a voz do Senhor bradou na mente e no coração de Samuel, a ponto de Senhor dizer: é esse, ungiu. E veja como Davi entra nesse cenário. Davi não sabia dessa recepção, digamos assim. Davi não era convidado e o Senhor o traz porque há um propósito de Deus na vida de Davi. Então é uma história muito bonita, é uma história que envolve sentimentos, mas também é uma história que você, professor, eu, professor, você, aluno, é uma história que nós precisamos parar para ver a sua aplicabilidade, né? Quanto à chamada do Senhor, a forma como Deus apresenta pessoas, e talvez o nosso aluno, e a lição também fala de vocação, ainda vamos adentrar mais, mas às vezes o nosso aluno pode estar cercado de muitas dúvidas e inquietações quanto à chamada, quanto à vocação, e ouvir a história de Davi é saber que o Senhor ele continua escolhendo, selecionando conforme a sua vontade, que é soberana, com propósitos específicos para a sua glória. Muito bem. Há uma história judaica que explica por que Davi era rejeitado por seu pai. A Bíblia diz? Não diz. A Bíblia não diz. Mas nos contos judaicos, né, nas tradições, eles tentam explicar por que Davi era rejeitado. E aí a gente não precisa entrar nesse mérito. O que a gente sabe é que Deus é quem escolhe, né, João Felipe? Qual critério Deus utiliza, né? Qual a lógica? A Bíblia diz que ele era um menino ruivo, tudo, era meio franzino, talvez, mas era de boa aparência, era gentil. E Deus escolheu porque ele era gentil, porque era de boa aparência, ou porque era ruivo, ou porque era branco, era preto. Tinha cotas, João Felipe. No céu tem cotas, não? Como é que funciona isso aí? No céu tem pão, eu já escutei. Agora, no céu tem cota, eu não tinha escutado ainda, não. Ó, vamos lá. Eu acho muito interessante a passagem de 1 Samuel, capítulo 16, quando a Bíblia narra que quando o Espírito do Senhor se retira de Saul, e aí Em ele hebraico, agora. João, em hebraico. Não, Shaul, não, fala aí, aí daquele jeito bonito que você fala. aí você me pega agora aqui, peraí. E aí, Se retira de é, Shaul, vai. de Shaul, que inclusive é o mesmo nome de Saulo. Sim, muito bem. Shaul é o mesmo João nome. Felipe é um espetáculo, né, Nilcinho? Sempre com informações. Depois, no final Continua, da minha fala, eu Joãozinho. vou trazer outra curiosidade. Mas Pois não. eu acho interessante que, deixando um pouco de lado essa questão, que independente de quem era Davi e o porquê que ele era rejeitado, porque como nosso âncora aí nos disse, ele tem algumas teorias, né? Dentro da Talmud, dentro da Mishnah, das tradições judaicas, nós temos algumas teorias. Mas isso não vem um caso. O importante é que ele tinha características que não eram só importantes para um rei, mas primeiramente para um servo devoto e fiel a Deus. Porque no capítulo 16 de 1 Samuel, diz assim: Saul está atormentado, e aí vem um dos jovens, um dos servos de Saul, e diz que é,
vai buscar alguém e aí vai testemunhar de Davi. Olha o que ele diz no versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Então, primeira coisa, era um bom músico, viu? Você que é professor, que é músico, ou você que tem músicos na sua turma, façam com que eles entendam que ser músico tem que ser nos moldes de Davi. E sabia tocar bem, e por isso foi chamado. Porque se Davi tocasse mal, ele não ia libertar Saul, não. Em vez de expulsar um demônio, ele chamava mais sete, se ele tocasse mal. Mas ele sabendo tocar bem, já era um O início. E instrumento tem que essa é estar importante. afiado, afinado e afiado, né, João? Exatamente. E aí, ó, diz que ele sabia tocar, era valente e animoso e homem de guerra. A gente tem aquela ideia de que Davi era o menor, não pelo tamanho e estatura, né? Ele não era um anão, mas é porque ele era o mais novo. Mas ele, a Bíblia diz que ele era animoso, valente e homem de guerra e sisudo em palavras, ou seja, ele não era tão suave no que ele dizia. Às vezes ele era um pouquinho mais severo. E de gentil presença, ou seja, ele sabia se portar nos lugares, mesmo tendo essa palavra mais forte. E o mais importante que está entre o ponto e vírgula, depois do ponto e vírgula, o Senhor é com ele. O versículo termina no auge do que é o porquê que Davi foi escolhido. Porque ele tinha várias características, mas aí dá aquela pausa, aquela respirada mais profunda, aí vem ponto e vírgula. Aí tem o Senhor é com ele. Ou seja, de nada adiantava ter as outras características sem esse De final nada, fechado de com chave de nada. ouro, né, João? E é isso que eu acho muito interessante na questão da vocação de Davi, porque eu tenho certeza como ele não almejava o trono. Talvez ele, eu tenho certeza, eu não posso dizer que eu não sou Davi, mas um pastor de ovelhas poderia sonhar com muita coisa, mas eu tenho quase certeza que ele nunca sonhou que estaria lá no trono se Samuel não tivesse naquele dia ido lá e ungido ele. Mas Deus já tinha um plano para Davi. Assim como ele tirou Saul lá das jumentas, porque Saul também cuidava de animais, ele cuidava das jumentas do seu pai, ele tira Davi para cuidar agora de ovelhas e tira agora para cuidar do povo. E eu acho interessante que a pessoa, para ser pastor de ovelhas, principalmente naquela época que não tinha curral e aquele negócio bonitinho, tinha que ser valente. Ah, não é à toa que ele matou um leão e um urso. Você já viu o tamanho de um urso e de um leão? Você já viu com acidentes envolvendo leões e ursos? Para você ter coragem suficiente para ficar de pé diante de um urso e de um leão, já é muita coragem. Agora imagine a valentia que Deus deu a ele. Ah, Davi era pequenininho, era bonzinho. A valentia que ele tinha de encarar um urso e um leão. Mas tudo isso porque o Senhor era com ele. Seja na música, seja na guerra, seja na valentia, seja nas palavras, em tudo que Davi fazia, Deus, o Senhor, era com ele. Então, nós temos aí uma característica muito importante para que a vocação venha de Deus. É, primeiramente, antes dele ser rei ou qualquer coisa mais elevada, ele era um servo fiel e o Senhor era com ele. Muito bem. Queridos, no subsídio 1, que é encerramento da primeira parte da lição, fala justamente sobre isso que João estava comentando, dos perigos que envolvia a profissão de pastor de ovelhas e que era difícil até para terceirizar, porque a responsabilidade era tão grande que um empregado ou uma pessoa que não fosse de confiança não podia exercer essa função. E a paga, né, o pagamento por uma ovelha perdida era muito caro e isso custava uma dedicação exclusiva e era uma vida de desafios e ao mesmo tempo uma vida solitária, uma vida do campo, uma vida sem glamour nenhum, alguém que dormia no relento, alguém que pastava junto com os animais durante longos períodos e até hoje, nos dias de hoje, os pastores de ovelhas são muito respeitados, porque eles são dotados de uma vivência e de uma sabedoria incomum. E até hoje,
quando um judeu, alguém quer se aconselhar, alguém que ele senta e tem prazer em conversar é com um pastor de ovelhas, porque essa vivência o torna uma pessoa diferenciada. E aí a gente viu, o João falou muito bem, e aí caminhamos para a segunda parte da lição, que é a soberania de Deus e a vocação. São dois elementos: soberania, vocação. Soberania fala de que Deus é quem escolhe com os seus parâmetros, com a sua forma de olhar através, né? Alguém que é onisciente, ele sabe das coisas melhor do que nós mesmos. Deus nos conhece mais até do que nós mesmos. Daniel, como isso é possível? Ora, você que nunca passou por uma situação de assalto à mão armada, ou que bateu o carro, ou que viu um parente próximo no hospital à beira da morte, você nem sabe como você reagiria, mas Deus sabe. Então, Deus enxergou na frente quem Davi seria. Por exemplo, quando ele recebe um profeta na sua casa para ungir o rei, é muito bom. Mas quando ele envia Natã para repreendê-lo, observe que este homem, se não fosse alguém que Deus estava com ele, a palavra diz que Deus era com ele poderia ter mandado matar Natã e posto uma pedra sobre o assunto de Batseba. Mas ele não fez isso. Depois que Natã estrategicamente conta a história e relembra os seus tempos de pastoreio, ele se arrepende e muda de direção, ele sendo já rei, já poderoso, já rico, e portanto, Deus, por enxergar isso muito antes, na sua presciência, na sua soberania, Deus o escolheu. Mas há um segundo elemento que é a vocação. Nilcinho, o que é vocação, Nilcinho? E eu posso confundir isso com ministério ou não? Fala um pouco dessa segunda parte, porque tem muitos homens de Deus que são citados aqui também. Abraão, Moisés, Davi, Jeremias. Alguém que diz assim: eu queria muito falar, pregar como o João, né? Eu queria muito cantar como Nilcinho. Estou aqui dando exemplos, tá? Aí você não queria, não. Mas é assim, para ser mais lúdico, né? A gente sempre pensa no outro, querendo, às vezes até desejando aquilo que o outro faz na obra ou na vida secular, mas às vezes a gente não leva em consideração a vocação, aquilo que nós temos uma inclinação natural e que, portanto, pode ser muito mais valioso para o reino, né, Nilcinho? E sobre esse tema, Rani, eu já queria sugerir para o professor um livro que é intitulado Vocação, do Elias Torralbo, que é da nossa casa publicadora, que ele fala muito sobre isso, sobre essa questão de vocação e chamado. E eu creio que você, professor, se tiver oportunidade de consultá-lo, muito vai ajudá-lo nessa área. Porque quando nós falamos de vocação, ela pode ser associada a dons, a talentos, a ações, características que Deus incute em nós, e isso independe. Você falou aí, por exemplo, a música. Há pessoas que você diz, João, que é alguém que trabalha bem com a música. Mas o seu dom, o seu talento musical ele pode utilizar tanto a serviço do reino de Deus, como também ele pode utilizar para outros fins. Então, esses dons e talentos, Deus lhe concede, claro, com o propósito de que ele o glorifique. Mas se João não tiver esse entendimento, não for alguém rendido a Cristo, ele pode utilizar para outros fins que vão de encontro à vontade de Deus. Nilcinho, me Mas, permita só sim, completar isso que você está falando, para eu não sim. esquecer. Efésios 4:8 diz que, no final do versículo, diz que Deus deu dons aos homens. Exatamente isso aí que você está falando, né? Vocação, dons, aptidões, e que podem ser mal utilizadas, né? Mal utilizado. Mas aí vem um chamado que é algo mais específico. Aí nós não estamos falando de um João músico, nós estamos falando de um João músico que Deus
o chamou para uma missão específica, e essa missão Deus vai trabalhando na vida de João a ponto de criar convicção, criar animosidade, criar motivação e chegar ao ponto de dominar João, que ele já não tem, digamos assim, controle, se é que eu posso dizer assim, sobre si mesmo, porque a chamada, ela já o possuiu por completo. Então, assim é o que nós vemos com homens e mulheres de Deus ao longo de uma trajetória até os dias de hoje. E você, Raniel, que é advindo de um lar onde seu pai, que é pastor, e teve toda uma história no país, fora do país, e sabe bem o que é isso? É quando um homem decide por um chamado, uma convicção de um chamado de Deus, abdicar do seu conforto do lar, da sua cidade natal, do seu país, para ir para um outro país totalmente adverso, ter que se dedicar a conhecer uma cultura, uma língua, e toda uma família está envolvida nisso simplesmente porque tem convicção de uma chamada específica. Aí não é vocação, aí não eu sou vocacionado a ir para um outro país para uma obra. Se for só vocação, não que eu esteja diminuindo, se não tiver uma ação de Deus muito forte nisso, você pode, nos primeiros embates, e você pode dizer bem isso, Raniel, de tantos embates vivenciados, no primeiro embate você pode simplesmente dizer, não era isso que eu esperava. Mas o chamado, ele domina, ele controla, ele possui a ponto de você chora, mas enxuga a lágrima, porque há um consolador e diz: Mas eu tenho uma missão e eu não posso abdicar, porque o Senhor me chamou para isso. Então, Perfeito. E aí, só é, finalizando, então, nessa questão de chamado, porque quando o escritor aqui fala de vocação, eu entendo que ele está mais voltado para o chamado, para uma ação específica. Foi o que aconteceu com Davi, que mudou totalmente a vida dele. E ele, veja que um chamado, ele tem um aspecto interno, e é o que o Elias vai falar no seu livro, né? E uma ação externa. O aspecto interno é você com Deus, é a convicção do que Deus ministrou, do que Deus confirmou em seu coração. Mas o aspecto externo é a aprovação daquele povo, da igreja. E nós vemos isso no ministério de Davi. O povo vai à procura de Davi e diz: é você. A pessoa é você quem vai nos conduzir. Ainda que no primeiro momento ele conduz uma parte do povo, mas Deus o apresenta de forma tal que ele é aprovado por toda uma nação. Então, há um aspecto interno e um aspecto externo, que é a aprovação daqueles pelo qual ele está sendo instrumento. perfeito. Eu achei muito pertinente, Nilson, o seu comentário. A terceira parte, né, a terceira parte a soberania de Deus e a vocação divina é a segunda parte. Mas o terceiro subtópico da segunda parte, ele começa dizendo: quando atendemos ao chamado de Deus, né, e aceitamos a Isso. vocação divina, e é nisso que Nilson falou, não é a vocação pura e simplesmente de saber fazer, mas é algo que está ligado a uma escolha e uma missão dada por Deus. E o comentarista da lição coloca essa terceira parte seguinte: buscando a nossa vocação. E ele está querendo dizer o quê? O que Deus quer de mim, ou melhor, o que eu, com as minhas habilidades, posso fazer pelo reino. Porque às vezes as pessoas pensam muito assim: Deus tem algo para mim, mas que é só para mim. Esquecem a coletividade e o reino. Por isso que eu falo reino, que o reino fala de coletividade e fala de uma vontade de Deus para o seu povo. Deus falava com o seu povo, ele não falava só com uma pessoa. Ele falava com Moisés, mas para que Moisés transmitisse o recado ao povo. Então existe uma vontade de Deus, né? E a gente às vezes pensa assim: na minha individualidade eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nós devemos inserir as nossas habilidades individuais na coletividade do reino. Então, eu penso vocação e direcionamento de Deus nesse sentido, e não somente naquela visão individualista de eu fazer algo para brilhar de maneira solo, né? De maneira individual.
E eu penso que há, sim, a necessidade de consultarmos ao Senhor e invertermos a pergunta. Em vez de dizer o que o Senhor quer de mim, é dizer o que eu posso fazer pelo reino, Senhor, com aquilo que o Senhor já me deu. Eu acho que estou certo, né? Não sei se vocês concordam ou Sim. discordam de E o mim. bom, é só para fechar esse assunto, e João vai falar, o bom, Raniel, é que na vida comum, na vida terrena, nós temos um processo natural de seletividade, né? Digamos assim, você, na sua profissão, você pode ser um excelente profissional, João, e outros tantos, e de repente, pela seleção natural que as pessoas têm, um concurso público ou uma seleção numa empresa privada, você pode ficar fora de um processo seletivo, mesmo tendo características e maturidade, conhecimento para desenvolver bem aquela atividade. Mas no que tange a um chamado de Deus, a aquilo que Deus tem para nós, isso nós precisamos ficar despreocupados, porque não existe no contexto de uma chamada divina alguém dizer assim, não, eu estou aqui na lista de espera porque os postos estão todos ocupados e não tem vaga para mim. Se caso alguém desistir, aí eu vou, então eu vou até orar para que alguém desista, porque O próprio eu sou o Jesus disse, primeiro da lista sim. de espera. O próprio Jesus disse que são poucos os ceifeiros, então nem se preocupe que na lista de espera não fica, não. Nunca vai ter isso. É verdade. João, o que é que você acha disso que a gente estava falando aqui, né, da vocação e da escolha divina, e de eu me inserir no reino, né, naquilo que Deus planejou para o seu povo e não apenas para Raniel, que às vezes a gente pensa muito de forma individual, né? Pois é, assim, eu acho que isso já até leva para esses dois últimos tópicos, o tópico 3, né, que tem os três últimos subtópicos, que fala um pouco sobre a questão de como o homem vê, como Deus nos vê e como já estamos sendo vistos. Já estamos sendo vistos, meu Deus. Mas é no sentido de que às vezes, obviamente, que tudo no reino deve ser feito com ordem, com decência, e que nós temos que ser os melhores naquilo que fazemos, tanto aqui na terra, como também temos que entregar o nosso melhor a Deus, né? Isso não é novidade. Tanto que Davi tinha várias características externas, mas nem todas elas eram tão externas assim. E outra coisa, se Davi era todas aquelas características que a gente viu lá, os irmãos dele eram o dobro, o triplo. Tanto que quando Samuel chegou lá para ver, ele viu Eliabe e disse: certamente é esse aqui, ó. Altão, fortão, boa pinta, esse daí tem cara de rei. Aí Deus fez: não, senhor. Pode tirando seu jumentinho da chuva, Samuel. E sempre vão ter, sempre vão ter pessoas que são melhores do que a gente em certas coisas. Eu não sei fazer tudo. Douglas Nilson não sabe fazer tudo. É, é, Raniel não sabe fazer tudo. Mas aí, essa é a beleza do reino. A Talvez até minha minha esposa, ó, vocação. João, até talvez minha esposa pense que eu sei, mas eu já estou tentando há algum tempo convencer ela que não. Pois é, minha noiva, a gente nem casou ainda, ela já acha que eu sei de tudo. Mas eu acho isso muito interessante porque no reino a gente vê características nas pessoas e nós temos diversidade de dons, a gente tem diversidade de pessoas, a gente tem vocações diferentes. Imagine se todo mundo fosse ouvido, imagine se todo mundo fosse braço. Joãozinho, 1 Coríntios 12, né? É, Exato. ele fala sobre isso, né? O corpo, a orelha diz para a mão fala com o pé e tal, a cabeça. Então ele diz assim, antes os membros do corpo que parecem os mais fracos são necessários, né? Ele fala até isso. E que há essa Pois é. diversidade, mas que o cabeça é Cristo. E é isso que eu acho bonito, porque assim, eu vejo Douglas Nilson e Raniel de um jeito, eles me veem de um jeito também. E Douglas Nilson até foi muito bondoso da parte dele, falando aquele, João é um bom músico, não sei o quê. Mas se você for olhar aí no meio no nosso meio evangélico, tem gente que me deixa no chinelo assim, ó.
Só que eu vou saber o porquê que Deus me colocou na função que eu estou hoje, tendo gente que é melhor do que eu. Raniel vai saber, Douglas News vai saber, talvez agora não. E talvez a gente nunca saiba. Mas como diz a lição aí, e como Deus brada forte no coração de Samuel, muitas características externas são importantes? São. Porque afinal de contas a árvore é conhecida pelo fruto. Então, o que você está externando é muito importante. Mas Deus é o único que consegue ver características que não dizem a respeito do meu porte físico, graças a Deus, senão Deus não tinha me escolhido. Do meu porte financeiro, graças a Deus, senão Deus não tinha me escolhido. Porque se Deus fosse me escolher por força, beleza e dinheiro, eu tava no último da filha da seleção. Isso fala muito do que o homem vê e às vezes de como a gente se vê. Quais são as lentes que estão sendo utilizadas, né? Lentes. Nós três temos lentes, né? Vocês têm aí, não sei qual é o grau. O meu é até meio forte, né? É meio forte também. Mas com que lentes vocês estão vendo? Com que lentes vocês estão se vendo? Porque Deus não vê como o homem vê. E isso é uma grande lição, até para líderes, pastores. O segundo subsídio, que está no final da segunda parte da lição, fala 4 características de um bom pastor. Primeira é que ele conhece suas ovelhas e chama pelo nome. E segundo, o bom pastor, ele vai adiante do seu rebanho. É proteção, né? Ele tem esse espírito protetor. Terceiro é que ele guarda com segurança, né, na mão as ovelhas, né? Vai guiando. E a quarta característica é que ele dá a sua vida, ou seja, o pastor é uma figura do próprio Cristo para as ovelhas, né? E nesse tema, né, da questão do que Deus vê, eu não posso só pensar em ser pastor, tá? Eu não posso só ser útil se eu for pastor. Mas o foco aqui é que Deus selecionou Davi para ser um pastor, né? Um pastor da nação. A gente fala rei, mas Deus, na verdade, escolheu para que ele fosse o pastor daquela nação. E todos nós, em maior ou menor grau, somos esses pastorezinhos, ou da nossa casa, ou dos nossos irmãos mais novos, ou das pessoas que nos cercam, porque nós temos essa missão que é levar o evangelho de Jesus Cristo, né? De ser exemplo, de ser pessoas que sempre pensam no reino, na coletividade. E às vezes a gente nem dá importância para certos tipos de atividade. Ainda na segunda parte, ele usa o exemplo de Salomão, que edificou o templo, mas Neemias ergueu os muros, né? Aí é bom ser o engenheiro, o mestre de obra ou o pedreiro que está assentando o tijolo. Sem o pedreiro, o engenheiro não realiza a sua tarefa, tá certo? Então, mesmo aquele que tem uma tarefa simples de assentar tijolos, ele tem uma grande utilidade no reino de Deus. Então, não E só sabe, Deus. Pois não, pois não. sabe, Daniel, você falando sobre isso, eu lembrei de um exemplo de que, se você for procurar, no historicamente falando, de exemplos de pessoas que trabalharam no templo, que viram o templo ali, é muito difícil você conseguir achar alguém. Mas recentemente eu estava vendo um documentário de uma pessoa mostrando que existe uma placa perto, próximo dali de onde ficava o templo, e porque tem um túmulo ali naquelas redondezas. E tem lá dizendo, em uma dessas pilastras, que foi colocada no túmulo dessa pessoa, que aqui está fulano de tal, que assentou uma pedra no templo de Jerusalém, tananã, tananã, tananã. A história não vai saber o nome de um bocado de gente que trabalhou com trabalhos até mais importantes do que esse cara, mas fez questão de deixar sobreviver o registro de um pedreiro que trabalhou no templo. Um pedreiro que trabalhou no templo, para ver como nem sempre os mais altos cargos são os que resistem à história, né? Mas às vezes ali um canto pequenininho, Deus tem seus propósitos.
É interessante, um dia desse, eu conversando com o meu pastor, o pastor Reinaldo, e ele precisava fazer uma obra, e ele disse assim, ele usou essa expressão, você não conhece nenhum Bezaleel? Aí eu achei interessante a colocação dele, porque na época da construção do templo, Bezaleel era um especialista naquela área específica da construção. Bezalel e Aholiabe. A Oliabe, muito bem. Então, você pode não ser o pastor da sua congregação, você pode não ser o maestro da orquestra, você pode nem ser o dirigente do conjunto, mas você pode ser um Bezaleel ou uma Oliabe fazendo algo específico que você faz melhor do que outro alguém. E Deus enxerga isso. O Senhor vê estas peculiaridades. E mais do que isso, ainda que você não seja este especialista, mas o Senhor recebe as obras das nossas mãos pela sinceridade com que apresentamos, porque se não fosse assim, Jesus Cristo não haveria citado a oferta da viúva, que numericamente talvez fosse a menor daquele dia, mas que diante de Deus tinha sido a mais importante. Então, essa é a visão que Deus tem para nos enxergar. E assim eu concluo o meu comentário abrindo para o encerramento dos nossos queridos amigos de bancada. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, professores, alunos de EPD, a maior escola teológica que nós temos. E como já foi dito aqui, nós vamos ter todo um trimestre para esmiuçar sobre a vida de Davi. Mas se você quiser trazer uma curiosidade, já logo aí na sua primeira aula, para falar sobre essa questão da importância que teve Davi, foi dito aqui que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. E por que é a estrela de Davi? Vou só para essa explicação em sério. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do Dalet, uma das letras do alfabeto hebraico, só que na época que Davi estava vivendo, que era no paleo-hebraico. Depois essa letra virou essa aqui, ó, nos dias de hoje. Eu acho que não vai focar direito, mas enfim, essa aqui, ó, nos dias de hoje. Mas na época, como era assim, um triângulo, então colocando o nome Davi é D-A, se a gente for transliterar, D-A-V-I-D, David. E aí, quando se coloca o triângulo para cima, que é o primeiro D, e o triângulo para baixo, um em cima do outro, se transforma na famosa estrela de Davi. Então, por isso que a estrela de Davi é feita daquele jeito. Não tem, não é porque as seis pontas e não, não, é porque essa estrela aqui, ó, é um Dalet para cima e um Dalet no paleo-hebraico para baixo. Então, dois Ds de Davi, tá aqui a estrela de Davi. Isso é uma curiosidade boa para você levar para os seus alunos. E eu encerro já as Ah, minhas eu, palavras. eu não quero ficar por baixo, não, depois dessa. E, inclusive, por influência judaica aqui no nosso estado, Rio Grande do Norte, né, e para se esconder da perseguição e usarem livremente seus quipás, eles criaram aquele artefato, né, aquele acessório que é o chapéu de vaqueiro, aquele chapéu usado Exatamente. aqui dos judeus sefarditas, provavelmente, que tem E a você estrela pode de ver que seis pontas. todos eles têm estrela de seis pontos, A estrela exatamente. de seis pontas, isso é de origem dos judeus quando vieram para cá, para nossa região Nordeste. Nilcinho, suas considerações finais. Fica até constrangido depois de uma aula dessa, um comentário desse. Nilcinho, Mas você foi um que trouxe um livro aqui interessantíssimo. Depois fala de novo, mostra de novo aí a capa do livro, Nilcinho, por favor, é para o quem não livro pegou bem. Vocação, do Elias Torralbo. Ele é um livro que muito ajudará sobre essa temática que nós muito discorremos hoje. E eu reforço ao professor e ao aluno. Porque às vezes nós, diante de uma lição, nós olhamos muito o outro, né? Nós somos muito outrocêntricos. Nós olhamos o aluno, nós queremos ministrar para o aluno, mas eu entendo que essas três perguntas do último ponto é muito importante para cada um de nós, professores, meditarmos, né?
o que o senhor vê quando olha para mim, para o meu coração, para Raniel, para João Felipe? O que é que o senhor vê? O que é que o senhor está vendo? Porque os professores, aqueles que acompanham esse podcast, podem ver-nos de uma forma que é totalmente diferente que o senhor vê? O que é que o senhor está nos vendo profundamente? O que eu vejo, ou melhor dizendo, quando eu olho para Raniel, será que o que eu vejo externamente comunga com aquilo que Deus vê internamente? E por último, como é que nós somos vistos? Que evangelho nós estamos apresentando em nossa caminhada? Porque toda a mensagem bíblica ela irradia, culmina em Cristo. Então, a história de Davi, ela tem muitos aprendizados para nós, mas trazer para Cristo é saber que eu tenho um reflexo e eu não tenho como refletir Davi. Eu posso até tentar usar as roupas que Davi usava, eu posso até querer ser valente como Davi era, eu posso até ser um bom músico como Davi, tem muitas das características de Davi, mas o que vai representar para a nossa sociedade, para o meu aluno, é como eu estou parecendo com Cristo. Eu acho que é isso, professor, que nós precisamos, é isso que eu preciso, que João precisa, que Raniel precisa, porque o maior fracasso de cada um de nós, de cada cristão, independente da sua posição, da sua função, é se aquilo que nós aqui na tela estamos apresentando não condizer com aquilo que no dia a dia nós vivenciamos. Então, que possamos refletir sobre isso, porque é por demais importante para nós e para aqueles que nos ouvem. Então, Amém. E ele com medo de mais do, ficar por baixo, viu? pois é, mais do que um chapéu de couro, vamos espelhar o brilho de Cristo. Boa, boa. Muito bem, eu quero cumprimentá-los mais uma vez, encerrando, agradecendo a Deus e a você que tem estado conosco, acreditado nesse trabalho e permanecido. Continue compartilhando, curtindo, comentando, por que não, e abençoando o teu ministério. Que Deus abençoe a tua vida, Deus te abençoe, João Felipe, Deus te abençoe, Mas, Nilcinho, e Deus te abençoe você, querido professor, em amém. nome de Jesus. Até a próxima.